depois de Cristo. Porque isso é importante, porque neste período a igreja estava buscando a sua identidade, afrontada pelos congregacionistas ou pelos da sinagoga de toda Judá e também afrontada pelo grande império romano. É claro que do lado de Judá, eles queriam implementar na fé cristã os costumes e tradições já trazidos há muito tempo pelo seu patriarca Moisés. E já Roma queria infiltrar-se na igreja para colocar o seu poder e o seu domínio. Então, a igreja não podia crescer ou se envolver com nenhum desses dois poderes. Por quê? O primeiro era porque já tinha passado o Velho Testamento, já tinha se encerrado, e o Novo Testamento, na ascensão de Cristo ou na ceia de Cristo, ele vai dar início ao Novo Testamento, chamado-se o período da graça, a qual todos nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Dito isso, não devemos buscar as tradições antigas, mas tomar elas como exemplos e até aprendizado. Vai ser sim, até mesmo citado pelo apóstolo Paulo, para que a gente venha aprender, mas não para que nós venhamos salvar, porque a salvação não é por obras, mas pela graça alcançada pelo preço, que não fomos nós que pagamos, mas foi o Cristo, o Filho de Deus, que pagou o preço por nossas vidas. E por Roma, porque o império não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Porque o tempo que nós vivemos hoje é que a política quer se envolver no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, por falta de discernimento, se envolve com a política a fim de receber algum atributo. Mas Deus não está nesse negócio. Como assim, Mateus? Se Deus estivesse nesse negócio, quando Jesus está pagando ou está passando para ser tributado, Jesus não pagaria imposto. Ele abraçaria o impostor que está ali cobrando, o cobrador de impostos, daria risada com ele e falaria: eu estou contigo e você comigo, então eu estou isento do imposto. Pelo contrário, Jesus pede para Pedro ir pegar uma moeda, pescando milagrosamente, abre a boca do peixe, pega uma moeda e apresenta para todos que estão ao redor a esfinge, ou a imagem que estava na esfinge, diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então política com as coisas de Deus não tem nada a ver. Ah, Mateus, mas vai dizer no Antigo Testamento que Deus usava os reis, e os reis são política, os reis são um governo. Mas eu acabei de citar no começo da ministração que isso é Velho Testamento, é a antiga monarquia, o antigo governo, aonde foi rejeitado pelos homens a manifestação do reinado de Deus. Está lá em Samuel, quando eles não querem mais Deus no governo, eles pedem um homem, e Deus dá um homem para ele, chamado Saul. Eu acredito que todos conhecem a história. Quando Deus deixa de ser o governante e o rei, nós sabemos que há uma decadência na população, porque o homem mente, o homem é enganoso, o homem é falho, o homem é pecador, mas Deus não. Só que Deus, ele é cavalheiro, ele jamais vai entrar em um lugar sem ele ser convidado. Você não vai ver Deus chutando a tua porta, invadindo pela janela, quebrando o teu talhado para invadir a sua casa para ter comunhão com você. Claro que não. Então o que ele faz? Apocalipse vai dizer que ele está à porta. E ele está fazendo o quê? Arrombando? Não. Ele está desbravando? Não. Ele está o quê? Batendo. E se você abrir, ele entra. Ceia contínua, você com ele. E a sua história, a história da tua família, da tua casa, da tua parentela, vai ser mudada. O Evangelho de Lucas é direcionado aos gentios. Gentios são todos aqueles que não eram judeus, como romanos e outros que viviam ali, os assênios, os gregos e outros povos. Se fôssemos denominar naquela época, se estivermos presentes naquele ano, nós brasileiros seríamos gentios por não participar da linhagem de Judá ou da linhagem de israelitas. Então, é direcionado aos povos que não faziam parte da primeira aliança, baseada-se com Abraão, através da circuncisão. Todos esses povos que não eram circuncidados eram conhecidos como gentios. Então, Lucas, ele vai dirigir todo o seu evangelho a este povo, a estas pessoas, porque Lucas é o único escritor da Bíblia que é gentil. Todos os outros são da linhagem de Israel. Fato interessante é que Lucas nunca andou com Jesus. Lucas nunca esteve ao lado
Lucas nunca partilhou dos momentos com Jesus, mas Lucas seguiu Jesus até o fim. Você não entendeu? Eu vou melhorar para ficar bom. Lucas, ele se conversa através de Paulo. E quem é Paulo? Paulo era perseguidor da igreja, que se converteu e virou um homem perseguido. O perseguidor se torna perseguido. Atos 9 em diante. Só que Paulo, quando ele se converte, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ser moído, triturado, apertado. E quando Paulo aparece em Troade, que segundo o historiador foi lá que Lucas se converteu, vai se dizer que Lucas não se apaixonou pelo fariseu, porque Paulo não era mais. Lucas não se apaixonou pela aparência de Paulo. Lucas não se apaixonou pela dogmática de Paulo, pelas expressões facultivas que Paulo tinha, porque era poliglota. Lucas não se apaixonou por aquilo que Paulo tinha a oferecer externamente. Então, por que Lucas se apaixonou por ele? A ponto de atravessar dias de trevas, dias de luta, dias de escuridão com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Lucas se apaixonou por aquilo que Paulo carregava dentro de si. Você não entendeu? Eu vou melhorar porque eu vim tratar meu tudo. Lucas não se apaixonou pela conta financeira, pela aparência, pela mídia, pelo que os outros falavam de Paulo. Mas quando Lucas viu Paulo, ele viu: eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo a essência na sua vida, eu vejo o poder na sua vida, e eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. Ei querida, tem gente que você nem conhece, tem gente que você não tem nem contato, tem gente que você nunca viu na tua vida, mas quando se reúne fala bem de ti, quando se reúne dá testemunho de ti. Mas como se não me conhece? Ele não te conhece, mas a presença que você não quer testemunha por você. Lucas se apaixonou tanto por Paulo, que vai dizer a Bíblia em Atos, seus capítulos seguintes, lá dos 20 em diante, que Paulo, a caminho de Roma, por ter sido abandonado por todos os irmãos de igreja, por todos os irmãos de nações, por todos que ele acolheu e abraçou, porque ele diz dentro das suas cartas que ele ficou sozinho e ninguém foi em sua defesa quando ele estava durante e diante do Senado. Ninguém se levantou para defender o homem, somente Lucas estava ao seu lado, escrevendo e relatando tudo. E quando eles vão atravessar para caminho a Roma, diz que se levantou um vento e uma tempestade, e essa tempestade se levantou de uma tal maneira que o barco veio a pique, o barco veio à tona. Paulo já tinha alertado para todos da tripulação para que ninguém levantasse viagem, porque o tempo era chuvoso, o tempo era tempestuoso, e naquela época todos os portos já estavam sendo preparados para ficarem na invernação, e o capitão quer sair diante daquele mar para seguir viagem, desobedecendo a autoridade de Paulo, porque Paulo estava algemado, e um algemado não tem validade no meio de gente grande. Tem gente pequena no meio da gente grande que está falando não vai porque vai dar ruim, tem gente levantando o nariz e indo. Tem pequeno no meio de gente grande dizendo não faz porque vai dar ruim, e tem gente grande levantando o nariz e dizendo eu sei o que faço. E diz a palavra, e não eu, lá em Atos capítulo 20 em diante, que o barco entrou a pique, entrou um vendaval chamado de Heraquilão, que tomou todo o barco e destruiu. Lucas estava no barco e ele relata tudo. E quando todos suspiravam a morte, Paulo se levantou cheio do Espírito e disse: aqui dentro desse barco ninguém morre, aqui dentro desse barco ninguém naufraga, porque pode se perder. A dificuldade chegou, o vale chegou, a luta chegou, a prova chegou, o inimigo se levantou, a morte já estava enjoada, a morte já estava louca, ela já não tinha mais rumo. Por que, Mateus? Porque a morte tentou matar Paulo mais de 10 vezes, tentou matar ele apedrejado, não conseguiu, porque quando apedrejaram ele, a morte levantou o aguilhão para matar ele. Paulo se levantou cheio do Espírito. A morte tentou matar ele numa das prisões piores, que alguns historiadores relatam, que era a prisão de Éfeso, dentro de um calabouço. Paulo ficou magro, já não tinha mais vida física nele. A morte chegou
foi açoitado, arrebentado, mas a morte não tocou. Tentou colocar ele na mão dos irmãos de sangue de Paulo, tentaram apertar, esmuriçar ele, mas a morte não chegou. Aí a morte chegou no meio do vento, no meio do vendaval, levantou a foice e disse: hoje eu acabo com o ministério de Paulo. Só que Jesus já andava por cima das águas e chegou na frente da morte e disse: aqui ninguém toca. A morte bateu em retirada, o evangelho chegou em Malta, todo mundo se converte, o poder entra naquele lugar. Paulo vai para Roma, e quando eu pensava em matar ele naquele mesmo ano, historiadores apontam que ele ficou mais de 2 anos vivo, porque quando tem promessa na nossa vida, quando a unção está sobre nossa cabeça, quando Deus é o nosso condutor, ninguém pode tocar na nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Lucas, ele tem bagagem para dizer. Ele não mandou, ele não viu, ele não estava, mas ele se apaixonou pela essência do poder que Paulo carregava. Tem gente que não precisa de muito para se converter. Tem gente que não precisa de muito mimimi para se converter. Só basta ela ver um crente cheio da unção, cheio do Espírito, que ela fala: eu quero o que eles querem. Foi lido na introdução de capítulo de número 2 de Atos que houve um reboliço santo dentro daquela casa, e o povo se converteu e começou a ter um batismo de idioma, que eles começavam, exaltavam e glorificavam a Deus. Quem estava dentro estava possuído de poder, cheio, bombardeando de glória, mas quem estava do de fora estava questionando, duvidando e perguntando: o que é que está acontecendo lá? Mas ninguém teve coragem de entrar no meio do povo, porque fogo estranho não pode permanecer no meio da chama que arde. Questionar tem um monte, para duvidar tem um monte. Eu quero ver por lá dentro e questionar do lado de dentro o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eles questionaram, 2000 anos de história, a igreja cresceu mais de milhões de pessoas, o céu já está lotado, o livro parece de uma forma figurada, não tem mais lugar para escrever o nome, porque a igreja prosperou. Aonde a morte disse: vai morrer, Deus disse: eu dou vida. Oséias capítulo de número 6, os primeiros versículos diz: por 2 dias ele estará morto, mas ao 3º dia ressuscitarei. Oséias 6 diz que durante 2 dias eu gerarei a vida, mas o 3º dia eu manifestarei isso. O que é que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo não tem nada a ver com o que eu expulsei. Jesus levou para o outro lado. Deus, ele está dizendo: é na morte, na escuridão e no calabouço que eu começo a gerar vida dentro de você. É quando ninguém te vê que eu começo a trazer a essência e o poder da multiplicação da tua vida. Você não entendeu? A gente vai melhorar. Sabe que Deus me trouxe aqui para te dizer, e para dizer para mim também, que o Espírito Santo fala, é que ele não deixou prosperar, não foi para ver você sofrer, ele não deixou você ir avante, não foi para você perecer, ele não deixou as coisas andarem no tempo que você queria, não foi para destruição. Então para que foi? Foi para te dar maturidade, te forjar, te estruturar, porque eu quero o que ele tem para a tua vida é grande. Quanto maior o projeto, mais fundo tem que ser a estrutura. Então a pergunta que eu lanço é: vocês querem o projeto? Querem a promessa? Então segura o processo. Porque casa grande tem que ter alicerce fundo. Projeto grande tem que ter alicerce compacto. Para de questionar Deus, para de ficar reclamando com Deus, que Deus já está dizendo: eu liberei uma promessa, mas não tem promessa sem processo. Segura o processo, que eu sustento a promessa na tua vida. Deus maravilhoso. Glória, queridos. Esse é o Lucas que escreve aos gentios. Alguém que não andou, alguém que não viu, alguém que não esteve, mas se apaixonou e começou a viver tudo aquilo. Porque o evangelho que ele se apaixona não é o evangelho coach, não é o evangelho do oba-oba. O evangelho que Lucas se apaixona não é o evangelho do movimento, não é o evangelho do barulho, não é o evangelho de hoje que estamos vivendo, de cinema, de artista. Não, não, não.
Eu não estou nada contra, eu não vim para criticar nenhum tipo de doutrina ou de pensamento ou de escola de pensamento, seja qual for ela. Não. A minha questão e a minha crítica é que é para quando o momento aperta, a situação aperta, quando o negócio fica estreito, se isso vai sustentar. Porque tem muita gente no nosso meio que diz ser, mas a primeira prova que aparecer vai te abandonar. Ah, que isso, meu Deus, é? Quando Paulo estava ministrando e o nome de Paulo voava para um lado, voava para o outro, tinha um bocado de gente para receber oração, mas só foi a prisão chegar que todo mundo foi embora, porque o evangelho que eles querem é de facilidade, mas o que eu trouxe aqui para te apresentar é cruz e martírio. Quer ficar comigo? Vai ficar, porque o que Deus é na minha vida. Se não ficar, é livramento de Deus, é Deus afastando, é Deus tirando, é Deus limpando, porque só vai ficar os de verdade. Quem não é de verdade vai sair. Nós vivemos um tempo de barulho, movimento e tantas coisas. Isso não é errado, é até bom, porque trazem o povo. Se aplaude o Senhor para me beber água, em nome de Jesus. Obrigado a finalizar. Aleluia. Aleluia. Glórias. Eu não critico o modelo. Eu não critico como as pessoas se comportam. Se elas estão no caminho certo, seguindo Jesus, buscando a renovação a cada dia, está bebendo da água de Cristo, o jeito dela, a forma dela, como ela se veste, como ela anda, como ela fala, o jeito não é de tamanha importância. Por quê, Mateus? Porque a estrutura não muda a pessoa, quem muda a pessoa é o Espírito Santo. O problema é que a estrutura quer entrar onde ela não pode agir, e quando ela entra onde ela não é chamada, ela começa a magoar, ela começa a dividir. E Cristo não é divisão, Cristo é união. Por quê? Porque quanto mais perto de Cristo você está, mais Ele te transforma. Quanto mais perto de Cristo você está, mais você sacia a sua sede. Mas então, por que não está acontecendo isso? Porque a igreja está preocupada com as tradições, com as divisões e não com a essência. E chegamos aonde a gente quer. Oh Deus maravilhoso. Porque Lucas é levantado para falar para este povo, um povo excluído, um povo humilhado, um povo rejeitado pela aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Era um povo excluído, um povo criticado, até mesmo amaldiçoado, porque não tinha circuncisão, e quem não tem a circuncisão não faz parte de Deus. Quem não é circuncidado da primeira aliança não tem nada com o Senhor. Só que agora a aliança se espalhou para o mundo inteiro e foi para todo mundo, e Cristo morreu para que isso acontecesse. Então somente Cristo tem poder para julgar e estabelecer quem não é. Nós só estamos aqui para mostrar o caminho, apresentar como funciona, como é, e Cristo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem completa a obra. Então, queridos, dentro disso tudo, Lucas vai falar e ele vai retratar aqui neste episódio do capítulo 9, no seu primeiros versículos, a escolha dos apóstolos, porque foi Cristo quem nos escolheu, foi Jesus quem nos chamou. Primeiro Ele nos chama, depois Ele nos envia. Para a gente ser enviado, primeiro precisamos ser chamados. Não existe apóstolo sem primeiro discipulado. Ninguém tem autoridade para falar sem antes ter ouvido o primeiro. Cristo está nos chamando primeiro para quê? Para um discipulado. E o que é o discipulado? Discipulado é vida com vida. Discipulado é seguir a Cristo de perto e não de longe. Discipulado é intimidade com Ele nos montes, é intimidade com Ele no quarto, é intimidade com Ele na mesa. E discipulado é estar presente, é submissão ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao obreiro, não, a Deus primeiramente. E quando você submete a Deus, você vai entender que você tem entre os seus irmãos os mais experientes, os mais sábios, os que já têm tempo e têm autoridade para te falar e te conduzir. Glória a Deus. Então, mas o primeiro relacionamento que nós buscamos é com Cristo. Jesus não falou, venha à igreja e ela vai vos aliviar. Não. Mateus 11:28 diz, vinde a mim. Ele está dizendo, venha a mim. E a pergunta é, quantos de nós têm ido a Cristo? Quantos de nós temos nos relacionados com Cristo? Quantos de nós temos mantido a comunhão com Cristo? Quantos de
nós temos levado o discipulado com Cristo? Quantos de nós estamos firmes com Cristo? Porque o que nós vemos hoje é um movimento que traz, um movimento que mexe os sentimentos, que mexe as emoções, que mexe com o nosso ser físico, mas a nossa consciência, que o próprio apóstolo Paulo já citado, vai escrever aos Efésios, diz que é na mente. A salvação do cristão não está na couraça, não está nas preparações do Evangelho, não está na justiça, mas está no capacete que representa a salvação. E o capacete é colocado na mente. Então a nossa salvação não está relacionada ao sentimento, o que eu sinto ou deixo de sentir. A minha salvação, o meu viver com Cristo, o ponto ápice do cristão não está na justiça nossa, porque a nossa justiça é falha. E não pode ser na justiça de Deus, porque a justiça de Deus na nossa vida nos aniquila. Não pode estar no Evangelho, no nosso pés, porque o Evangelho é a manifestação de dentro para fora para os outros. Mas aonde então está a salvação? Na mente. É aqui. Porque é quando o seu corpo cansar. Isso aqui vai despertar você. A igreja do século I, os 100 anos da igreja, eles estavam firmados na mente. A salvação deles foi manifestada na mente, a ponto de lançarem João num cadeiro ardente, e o corpo e o fogo e aquele óleo não conseguiram queimar sua carne, e Deus concederá a oportunidade de ir para Patmos. A salvação estava na mente. Quando tentaram matar Paulo crucificado, tentaram matar Paulo apedrejado, tentaram matar Paulo nas prisões, e a salvação dele continuava na mente. A salvação estava na mente. Quando Nero apertou Pedro aquele dia e disse: se você negar a Cristo agora, eu te livro dessa crucificação. E Pedro dizer: eu não nego, eu não deixo, porque eu já aprendi, e aprendi uma vez e não deixo mais, porque ainda que vocês lancem o meu corpo no fogo, acaba aqui o culto, mas ele começa um novo na eternidade. Você não entendeu? Sabe qual é o problema da perseguição? É que ela está furando, está espetando, está cortando, está batendo na carne do cristão, e não está acontecendo nada. Por quê? Porque Deus lançou um fundamento, não na carne, mas no Espírito. Porque Jesus disse: a carne está pronta, a carne pode ser moldada, a carne pode ser deslacerada, mas se o seu espírito estiver forte, se você fortificar o teu espírito, não tem demônio, não tem potestade, não tem principados, tronos, ou qualquer tipo de maldade que faça você retroceder. Aleluia! Então nossa salvação deve estar documentada na nossa mente. É por isso que Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabe, ele conhece, ele entende, ele compreendeu. É por isso que devemos dar primazia à palavra do Senhor. O louvor é muito bom, a adoração é muito bom, mas o principal é a palavra. Oséias também vai dizer: prossigamos em conhecer a Deus, continuamos em conhecer a Deus, porque Ele é quem renova o nosso entendimento, é Ele quem fortalece o nosso entendimento, é Ele quem nos dá força. Quando o seu corpo dizer: fica em casa, a tua mente está ligada no trono, vai a si mesmo. Quando o seu corpo estiver doído, moído, triturado pelo trabalho, pela labuta do dia, a tua mente te sustenta e te dizer: vai a si mesmo, porque lá eu te dou força. Quando você estiver angustiado, desanimado, abatido pelas coisas da vida, e o seu corpo, o seu coração, a sua alma se abater, você no mesmo versículo levanta o olho e diz: porque se abate minha alma, espera em Deus, porque Ele vai te dar vitória. Vamos finalizar. Glória a Deus, aleluia. O texto base que nós lemos vai falar de tomar a cruz. Lucas ressalta a fala de Jesus para os discípulos, dizendo: eu vou morrer. Porque esse é o ponto principal da missão de Cristo: é morrer por nós, é morrer em troca de nós, porque era nós que deveríamos padecer a ira de Deus. Era a população, eram os seres humanos que mereciam a ira de Deus, baseada nos 10 mandamentos, baseada na lei do Senhor, baseada na vontade de Deus, manifestada desde os tempos primórdios. Era para a gente receber a ira e não a graça.
Era para a gente receber a espada e não a mão que estende. Era para a gente ter recebido o pior, o fogo que consome e nos tritura, nos incomoda e que faz nos ranger o dente. Mas em vez de Ele dar o fogo que condena, Ele deu o fogo que purifica. Você entendeu? O fogo que nós merecíamos era o fogo do inferno, onde a chama não se apaga. Mas o fogo que Ele deu, a chama não se apaga, mas não é de condenação, mas de purificação e de transformação, para nos fazer uma nova pessoa. A chama que nós merecíamos é a chama de Apocalipse, mas a chama que nós tomamos e recebemos foi a de Êxodo, nos seus capítulos 10 e diante, onde Ele se manifesta na sarça, e a sarça não é consumida. Por que ela não é consumida? Porque a sarça se torna fogo com fogo, e fogo não queima fogo, mas aumenta a pressão. Deus olhou do céu e disse: o único jeito, a única forma de eu salvar este povo é fazer esse povo se tornar como eu sou, não na essência, porque Deus é soberano, mas na sua forma, como Ele diz em Gênesis 3, o homem se fez a nossa semelhança, que não é propício ao pecado, não cede ao pecado, não cede à vontade da carne, mas serve a Cristo por amor e submissão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E isto era a missão que Jesus falava. E Ele vai prosseguir no 23 em diante. Ele diz: se vocês querem vir após a mim, negue a sua cruz e siga. Se você quer seguir este caminho, se você quer servir a Deus e agradar ao Senhor, se você quer ser verdadeiramente um discípulo, tome a sua cruz e siga. E a cruz é interessante porque a cruz ela não nos dá a opção de escolha. A cruz ela é interessante que ela não nos dá a opção de vontade. A cruz ela é interessante que ela não dá a opção de direção. A cruz ela é interessante porque ela não é bonita. A cruz ela é interessante porque ela não é algo de valor físico. A cruz ela é interessante porque ela não é algo que sustenta os nossos prazeres. A cruz é várias coisas, mas no ponto negativo. E porque Jesus já está dizendo: se você quer seguir, tome a sua cruz. Aleluia! Porque Jesus já está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser moídos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser deslacerados, vocês vão ser afrontados, vocês vão ser do pior desta terra. Aleluia! Mas uma coisa que eles não vão poder fazer é tocar na sua alma. Aleluia! Uma coisa que eles não vão poder é tocar na sua essência. Ei, olha para mim. É verdade. Nessa terra temos 70 anos e olha se chegamos lá, porque na margem de morte que nós temos, pessoas de 30, 50 anos estão morrendo com mais velocidade do que os anciões. E nessa margem você acha que 70 anos vale apostar na mesa, 70 anos de prazer nessa terra, e olhe lá, do que uma eternidade no céu. Será que você consegue apostar 70 anos da sua vida nesta terra de prazer e viver uma eternidade que não se tem como comparar, numa chama que não se apaga, num lugar onde você não tem como sair, num lugar onde os seus gritos não podem ser ouvidos, num lugar onde você não é saciado e nem a sua dor é apaziguada? Será que você quer isso? Será que você quer trocar nome, fama? Será que você quer colocar em peso status, riqueza? Será que você quer colocar fartura e bonança nesta terra e apostar tudo aqui em vez de receber uma salvação gratuita? Jesus nunca te chamou para ser perfeito. Jesus nunca me chamou para ser perfeito. Não nas minhas forças, não em quem eu sou. Porque quando Jesus nos chama, a primeira coisa que acontece na gente é: nós não prestamos. Primeira coisa que acontece, deveria estar acontecendo, é que quando chegássemos na igreja a gente olhasse de cima e embaixo, não fisicamente, mas olhasse internamente, dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Porque Jesus é santo, Jesus é o Rei da Glória, Jesus é o Deus vivo. Então Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem as galáxias em suas mãos, Ele pode criar e fazer tudo a partir do momento que Ele quiser. Ele não precisa de mim nem de você, Ele não precisa de nada deste mundo, mas mesmo assim Ele é apaixonado por nós. Eu não entendo, é incompreensível isso, mas é o que a Bíblia relata, é que Ele é apaixonado por mim e por você. E Ele
não quer que você lute nas suas próprias forças. Jesus não te mandou a batalha como Davi mandou Urias à frente da guerra para morrer. Jesus não quer que você vá sozinho. Pelo contrário, ele diz: tomai o meu jugo. E o que é o jugo? O jugo era colocado sobre dois bois, um e o outro. Na maioria das vezes era um velho e um novo. Então o que isso quer dizer com isso? É que de um lado vai você e do outro vai ele. Você não entendeu? Jesus está dizendo: tomai o meu jugo porque ele é suave e leve. Por que é suave e leve? Porque é um jugo. E jugo traz peso. É porque o peso maior é Jesus que carregou. É que o peso maior na tua história é Jesus quem vai carregar. É que o peso decisivo da tua vida é Ele quem vai levar. E tudo que Jesus quer de mim, de você, é obediência. Tudo que Jesus quer de mim, de você, é perseverança. Tudo que Jesus quer de mim, de você, é aproximação. Venha como está. Está com defeito, está com problema, está com dificuldade, pegou, errou, falhou, está todo lambuzado. Venha! Aleluia! Venha! Porque Ele que é encabido, é Ele que se responsabiliza pela transformação, é Ele quem vai trabalhar, é Ele quem vai cuidar de você, é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te fortalecer, é Ele que vai te cobrir, é Ele que vai te alimentar, é Ele que vai te levar, é Ele que vai te trazer, é Ele! Se estão te ensinando algo diferente disso, não acredite. Se estão te ensinando algo diferente disso, não dê consideração, porque o Cristo que eu conheço andou com pecadores, comeu com pecadores, e ainda salvou o maior ladrão e levou para o paraíso. É que a gente, muitas das vezes, nós que não somos cristãos e não estamos levando uma caminhada com Deus, nós queremos ficar no ponto de defesa. As pessoas não vão me aceitar, as pessoas vão me criticar, é assim, é assado, é aquilo de lá, aquilo de cá, e ficamos na defesa, porque na verdade não queremos assumir um compromisso, na verdade não queremos colocar uma aliança, na verdade não queremos nos submeter, na verdade não queremos ouvir e praticar. Porque Jesus não exige nada que você não possa fazer. Jesus não exige nada de mim que eu não possa entregar. Se hoje não der certo, Ele não vai chegar com a pedra e tacar em você e te condenar. Se hoje você chegar aqui e falhar e tropeçar, Ele não vai olhar no seu dedo e você dizer: você não presta. Se você tentar e fracassar, Ele vai estar levanta, porque amanhã vai ser melhor. Se você pecar e se sujar, Ele vai trazer roupas limpas e vir: vem para casa, filho, vem para casa, todo bom, se nada, tem anel, tem banquete. Deus maravilhoso, aleluia. Porque não é das vezes, não é isso que estamos vendo. Porque a religião tomou conta de tudo. Parece que até do caminho da salvação. Porque temos muitas religiões em nosso meio. Quando eu digo nosso meio, não limito aqui, mas eu limito a igreja global. A maior dificuldade, o maior embate de Cristo não foi contra os ímpios, não foi com a prostituta, não foi com o pecador, não foi com o leproso, não. A maior batalha, o maior embate de Jesus, os maiores confrontos, foi com os fariseus. E quem eram os fariseus? Eram doutores da lei, conhecedores das escrituras, homens que se vestiam com vestes santas, que frequentavam o lugar de culto, que viviam neste ambiente, mas na realidade estavam muito longe da salvação. Não pelas suas obras, mas pelo seu coração. Porque Jesus não quer a manifestação da carne, Ele quer a manifestação do Espírito. Lembra que Ele disse para a mulher no poço: chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que a adoração é de dentro para fora. Querido, eu estou dizendo para você que antes de você chegar neste culto, no momento que você acordou, Jesus já viu a sua adoração. Se você começou o seu dia achando que tudo ia dar errado, ou você colocou a sua esperança em Deus e disse: não, meu dia vai dar certo, porque a honra e a glória do nome do Senhor. Jesus viu a sua adoração enquanto você estava neste lugar, clamando a Ele: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas me ajuda, Senhor, a acertar, me ajuda a melhorar, Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor, eu quero, Senhor. Ele viu a sua adoração, e a sua adoração foi aceita, ela foi levada direto ao trono de Deus. E agora o que acontece? O que acontece é que talvez, possivelmente, Ele já liberou a providência e a resposta, ou ainda vai liberar, mas independente
independente do que aconteça ou vai acontecer, a resposta ela vai ter que vir, porque Deus ele não fica acumulando, Deus não é acumulador, mas Ele está em movimento, Ele gosta de movimento, Ele gosta de estar se movendo. Gênesis 1, e o Espírito se movia sobre as águas. Você não entendeu? Sabe aquela vitória que você está pedindo? Sabe aquele processo que você está orando? Sabe essa batalha que você está enfrentando? Não está parada. Não é pela prefeitura de Paraty que coloca papel, depois engaveta. Na mão de Deus não. Na mão de Deus, Deus pega a oração, entrega na mão do anjo, vai dar a resposta. Aí tem resposta que chega no mesmo dia e tem resposta que é batalha. Tem resposta que trava-se no meio dos ares. E é preciso a gente ficar, Senhor, aquela providência, Senhor, aquela resposta. Primeiro dia não vem, segundo dia não vem, terceiro dia não vem. E você, Senhor, cadê a resposta? Deus vai ficar tão entordoado, vai ficar tão aborrecido, não com uma ira maldosa, mas com uma ira santa, que diz que Jesus mesmo deu a palavra, que tinha um juiz que não queria fazer nada. Ele não fazia nada por ninguém, mas tinha uma mulher persistente. A mulher estava parada. A mulher chegava todo dia, juiz, pega a minha causa. O juiz virava as costas. No outro dia, a mulher na porta dele ia tomar café. A mulher, juiz, pega a minha causa. O juiz, meu Deus, não sei onde eu vou botar mais essa mulher. Ele curvava, a mulher encontrava ele fugia, a mulher encontrava ele. Teve um dia que ele falou, não aguento mais, pelo amor de Deus, dá essa causa para essa mulher. E qual é a causa? Vitória para ela. Cadê a minha voz? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda bem que eu tenho um senso assim na vida, né?